Bem, pessoal, vamos dar início aqui à segunda sessão da aula de hoje. E o que nós iremos abordar é a parte de recompilação de kernel. A gente, no bloco anterior, nós falamos sobre a parte dos módulos do kernel. Então, é preciso separar muito essa parte do que é o kernel em si, monolítico, independente de hardware, dependente dos componentes ao qual ele dá suporte, e só dá suporte àqueles. Caso o kernel ele precise dar suporte a algum componente de hardware que ele não dá suporte, então ele precisa ser recompilado. Já a quarta parte dos módulos do kernel são como se fossem drivers de dispositivos que permitem ao kernel reconhecer ou aprender a poder interagir com o hardware. Porque é como se fosse aqueles drivers de dispositivo do Windows, né? Então, ele vai, como se fosse um manual, uma cartilha de acesso àquele equipamento. Então, o kernel consegue fazer isso aí através dos módulos. Esses módulos, eles poderiam ter sido carregados diretamente no kernel, desde que nós recompilássemos o kernel para que o kernel ele possuísse aquele módulo já no kernel. Qual que é a desvantagem disso? Toda vez que o kernel iniciar, eu vou ter aquele módulo carregado no núcleo do seu operacional. Isso, de certa forma, gera uma certa carga que pode não ser performática. Ou no futuro, caso aquele componente meu não seja mais utilizado, eu ainda teria aquele meu componente dentro do núcleo e sendo carregado desnecessariamente, ponderando o sistema operacional e a memória e por aí vai. Então, por isso, essa questão modular. Mas isso não tem a ver com dizer que o kernel em si, né, ele é dividido, o kernel. O kernel não é. Né? Essa questão dos módulos do kernel é outra parte, que muito se confunde. As pessoas se confundem ao falar que essa modularidade é a modularidade do kernel. Não é do kernel. Então, pessoal, vamos bater aqui os tópicos importantes. A recompilação do kernel, utilizada para modificar algum tipo de interação, né, núcleo-hardware. Normalmente ocorre quando um componente foi adicionado e aquele kernel atual ele não está compilado para aquele dispositivo, ele não dá suporte. O Linux ele é monolítico, então, frisando aqui, o Linux ele é monolítico e depende da arquitetura, tá, específica ao qual ele foi compilado. Então, existem basicamente duas formas. Aliás, existem muitas formas de recompilar o kernel. A gente vai falar sobre as duas principais. A recompilação do kernel ela é muito trabalhosa e requer tempo e paciência, porque você vai digitar um comando para poder gerar uma saída, vai gerar o kernel, que depois, antes disso, você selecionou quais módulos, né, internos do kernel você quer manter ou você quer remover, e a partir dali gerar uma imagem daquele meu kernel. Então, quando você fizer essa imagem, basicamente, você terá a possibilidade de substituir o kernel manualmente, ou seja, você vai lá naquele /boot e substitui, ou você adiciona ele lá e no seu bootloader você faz o apontamento para aquele novo kernel. Tá? Normalmente é isso que é feito. Você vai e altera o nome, bota um nome diferente ali para aquela build, a numeração nova, e faz o apontamento para que carregue aquele build novo. Você pode colocar lá no Nilo ou no Groovy
a opção de carregar o kernel antigo, já que você só fez adicionar dentro da pasta, né, boot. A outra opção é você utilizar a instalação como se fosse aquela saída, tá, da compilação do núcleo, fosse um pacote importável, que você vai instalar com aquele comando dpkg, que é esse método aqui, ó, que a gente vai tratar primeiro. Então, a primeira atividade que você tem que fazer é baixar lá no servidor, no repositório, no local que tenha um núcleo que você quer instalar na sua máquina. Você pode dar um wget, por exemplo, né? Wget e o caminho da www.ftp e tal, o caminho onde está a fonte lá. Normalmente ele está compactado, tá? Com tar, bzip, né? BZ, né? Entre outras possibilidades. Você baixou, está na tua máquina. Então você vai ter que descompactar ele. Quando você descompactar, descompartilha ele na pasta USR, tá? src/linux. Porque quando você entrar dentro dessa pasta, você vai editar os comandos que vão abrir as opções para você começar a trabalhar com aquele kernel que você baixou e adaptá-lo para a sua máquina. Por quê? Porque no momento que você for fazer a compilação dele, ele vai se moldar aquele hardware que você tem. Então, eu peguei, baixei ele, tá? Primeira opção aqui, baixei ele. Depois descompactei ele dentro de um diretório chamado USR src Linux. Eu tenho que estar com privilégio administrativo com o boot, tá? Para poder digitar o comando makeconfig. Esse makeconfig, tá? Ele é um front-end que vai permitir com que eu visualize todos os componentes existentes naquele kernel. Tá? Parte específica de rede, de som, né? De processamento, multiprocessamento, memória, tudo relacionado ao kernel, tudo. Acesso a dispositivos de entrada e saída. Então, eu tanto posso tirar algum tipo de funcionalidade, como posso estar acrescentando ou ajustando. Então, é nessa hora que eu vou fazer isso. Então, esse makeconfig, ele é aliás, o makeconfig, pessoal, tá? Ele vai me permitir isso daí, de eu fazer essa configuração, tá? Quando eu digitar ele vai me dar, vai fazer perguntas e eu vou digitando. Alguém já entrou naqueles roteadores Cisco, ou no console, né? No console, você vai digitando os comandos, ele vai dando alternativas, né? Opção, passo a passo ali. Então, ele vai te dar essa opção. Você pode ter um front-end, que é o makeconfig, que ele vai abrir ali um front-end, uma tela mais amigável, para você fazer essa interação e configuração através de menus, né? Após isso, você vai fazer ali um makeconfig, tá? Você vai digitar lá um make pkg. Para quê? Para que ele gere, tá? E compile aquele teu kernel gerando na saída .deb. Ele vai gerar um arquivo .deb. Que aí você, lá no final da instalação, a gente vai ver que a gente vai dar lá um comando, né? Para instalar aquele pacote que foi criado com o dpkg lá. dpkg -i de install e ele vai instalar normal, tá? Então, depois que você configurou lá com o makeconfig todas as alternativas que você quer personalizar o seu kernel e mandar concluir e realizar lá um make dpkg, aí assim é que ele vai realmente compilar o kernel. Ele vai demorar, tá? Processando ele lá, vai processar e ele vai se moldar ao teu hardware. Como é que ele vai se moldar ao teu hardware? Ele vai verificar quantos processadores a máquina tem, se tem suporte a 64 bits, ou se é só de 32 bits. Então, ele monta o kernel de acordo com aquela arquitetura. Depois que fechou, que ele passa ali muito tempo processando essas informações,
depois que ele gerou a saída, um arquivo que é a imagem, aí você vai trabalhar com ela para poder substituir o teu kernel, né, atual. Então, sendo gerado o teu arquivo lá, .dev, agora é simples, realiza lá a importação dele, vai funcionar. Quando você reinicializar o teu kernel, teu sistema operacional, a máquina, ele vai rebootar e automaticamente ele vai subir o teu kernel novo. Essa é uma forma bem simples, tá? E rápida, assim, menos traumática de fazer a instalação, a recompilação através dessa técnica aí. A outra é aquela de substituição do kernel, porque nessa daí ele vai fazer a troca, tá? Não mantendo a anterior. Agora, caso você queira que aquele arquivo ele gere um arquivo adicional que não substitua o kernel anterior, aí você tem que gerar um arquivo chamado BZ. Tá? E aí, Linux Z, né? E aí você vai e... aliás, é BZ Image, o BZ Image. Aí você vai, ele carrega esse arquivo e você vai ter que fazer a substituição. Pessoal, que fique claro aqui o seguinte, o Linux, essa parte de recompilação é muito chata. Decorar esse negócio aqui, eu só fiz recompilação de kernel, tá? Mais de 15 anos de trabalhando com TI e tal, nem sempre eu trabalhei só com Linux, mas assim, só fiz uma única vez essa recompilação de kernel, certo? Então, não é uma manutenção costumeira de se fazer. Eu recomendo que a gente decore e saiba as principais funcionalidades e comandos ali. Agora, a sequência e tal, o examinador ele não vai chegar nesse nível de detalhe. Ele pode falar conceitualmente sobre a importância da recompilação, tá, para mudar algum componente, dar suporte de hardware para alguma coisa, algum comando para que seja feita a instalação, ou front-end para que você configure, mas ele não vai se estender tanto assim. Essa é a minha visão. Tá? Então, esse segundo método vai gerar um BZ Image. Esse BZ Image você vai gerar e vai poder colocar ele lá no /boot e fazer a alteração do Lilo. Só que, diferentemente daquela primeira opção lá, que a gente terceirizou, né, a instalação do kernel pelo DPKG, então, o DPKG se preocupou em recompilar, gerar o arquivo, substituir, modificar o bootloader, né, porque ele vai precisar fazer o apontamento para aquele novo kernel. Então, ele fez isso tudo automaticamente, sem a gente precisar fazer manual, né, entrar no arquivo de configuração do Lilo, mexer, alterar, executar comando para refazer a trilha de inicialização, o NBR, a gente vai ver que precisa. Então, nessa outra técnica, é um pouco mais avançada. Então, a gente tem também, baixou lá, wget, baixou, descompactou dentro do diretório, até aqui nada diferente. Também eu vou dar lá um make config, abriu lá para mim as opções, eu faço a alteração ou pelo make conf, tá? Fazendo aquela interação lá, pergunta-resposta, ou então eu abro o front-end. Depois disso, aí eu vou realmente para o passo 4, que é fazer a instalação, a recompilação no formato ZImage, né? Gero o arquivo, tá? Depois que gerou, aí é que eu vou realmente para fazer manualmente a substituição. Aí entra a recomendação, né? Que é renomear o arquivo do kernel anterior para old. Por quê? Porque você pode querer dar um rollback, né? Voltar à configuração anterior. Ou então,
adicionar lá no LinuConf para que ele faça o apontamento para aquela outra imagem também. Aí você teria duas possibilidades de iniciar o seu sistema operacional, né, o carregamento do teu kernel. Lembrando que esse diretório aqui, pessoal, é super importante, tá? O libmódulos. Tanto para o módulo, né, o kernel, quanto para os módulos específicos que a gente já viu aí, né? Então, a gente tem lá o passo 6, make módulos install. Ele vai efetivamente fazer ali a instalação do módulo. O passo 7, ele vai pegar um arquivo que a gente gerou lá, né, o ZImage, e vai, eu vou pegar e substituir, colocar lá, ó, no USR, SRC, Linux, ARC, i386. Esse i386 quer dizer que essa arquitetura aqui é de 32 bits, né, pessoal? Boot, aí ZImage. Tá certo? Eu copio ela para o /boot, né? Porque quando ele gerou, quando eu executei aqui esse comando make modules install, ele vai gerar esse arquivo, né? Esse arquivo aqui. E aí eu copio ele para o boot, coloco lá a referência que eu quero, nova dele, e reinicializo o computador. Certo? Tem uma verificação também de link simbólico, que tem um arquivo chamado vlinuz, fica na raiz, vmlinuz. Esse cara fica na raiz, e aí ele faz um apontamento para o kernel que você compilou. Você pode executar lá o ls-la, que aí ele vai e mostra o link simbólico. Tá certo? Confirmando que está aqui, ó, esse aqui, que é o kernel atual, é o novo, já compilado, apontando aqui para o novo kernel, tá certo? E aquele anterior lá. Porque quando a gente renomeou ele, automaticamente ele já alterou aí, ó, o link simbólico, né? E aí você também tem que recompilar, fazer a mudança lá no Lilo, né? Faz lá, bota a entrada lá, edita ele, bota a referência para esse novo kernel. E você também pode ter que fazer aqui, pode não, deverá ter que fazer lá, aliás, quando você altera o Lilo automaticamente faz a operação de refazer a trilha zero lá, né, o MBR. Você digita o comando Lilo, depois de editá-lo, né? Você edita, coloca lá as referências que você quer e digita o comando Lilo. Aí ele vai e faz a operação que tem que ser feita lá no nosso nosso MBR, né? Na trilha master lá de inicialização, que faz o apontamento lá para ele reconhecer, né? Um mapa de reconhecimento de todas as partições que existem na máquina, né? Os discos, e aí ele sabe realmente qual é a partição ativa para dar boot. No caso do Linux, né, ele vai dar a inicialização, né, o NBR precisa disso para poder chegar até o Lilo, né, ele vai saber chegar até o Lilo. Quando ele carregar o Lilo, aí o Lilo tem a entrada lá apontando para o kernel. Mas sem antes fazer essa referência lá no NBR para dizer quem que é a partição ativa, ou mesmo uma partição que não é ativa, mas que contém o Lilo, quem faz isso aí, tá? É o NBR que precisa dessa informação. O Lilo, ele faz essa configuração. Tanto ele tem um arquivo de configuração com as entradas e parâmetros de inicialização, quanto ele refaz essa trilha de inicialização, né, o NBR. Reiniciar o computador, depois de reiniciar, ele já vai subir ou te dar as opções ali para você carregar o kernel que você quer.
Aí, pessoal, agora a gente vai para os exercícios. Eu trouxe uns aqui para vocês desmistificarem essa questão aí do kernel e dos módulos. A gente vai ver aqui como é que é cobrada nas provas, esses contextos de kernel e de módulos. Não são tantas questões, mas dão uma visão geral ali de como a gente tem que nortear nosso pensamento, né? Que não adianta também a gente chegar e se aprofundar tanto num determinado assunto que pode não ser explorado pelaquela banca. Porque ela costuma colocar nível de questão que não é tão complexo assim. Aí tu otimiza o teu tempo de estudo e começa a ganhar tempo aí, né? E ganhar performance de estudo. Então, na prova de 2007, a gente tem essa questão aí, ó. Você está administrando os sistemas Linux da empresa e deseja usar o DEPMod. Qual das afirmativas abaixo descreve corretamente o relacionamento existente entre o DEPMod e o ModProbe? Então, pessoal, olha só. Facinho, né, pessoal? Depois que a gente aprende os conceitos, é por isso que eu digo, né? O pessoal da turma do curso de arquitetura em rede do ano passado, quando eles viram a prova, né, o Wellington é a prova disso aí. Quando viram a prova de arquitetura, a parte de arquitetura lá, viram muita coisa que a gente viu em sala de aula. Por quê? Porque a gente cobriu as informações, tá? Sem muita firula. É aquilo ali, pronto. Se você vê na prova, ele não vai fugir muito do contexto. É só você conseguir cobrir direito os assuntos. Então, se você for ver, tá? Essa é uma questão que, para alguém que nunca viu esse assunto, tá? Ou viu corrido, olhando lá no livro, né? Assim, ó, passando rápido, né? Ah, isso aqui não vai ser cobrado, ou então o cara lê não dando a importância devida para esse assunto. Quando ele olha assim, pô, que questão difícil, cara. Fiquei na dúvida aqui entre uma e a outra e tal. Mas quando, na verdade, não tem dúvida nenhuma, né? Aí, pessoal, outra questão, exercício. Tá? Detalhe, questão sobre pacote caiu no ano passado, né? Na prova das FESEX. Mas não caiu sobre módulos e a parte do kernel. Pode ser explorada? Pode. Inclusive, a última questão que caiu sobre esse assunto foi em 2007. Então, pessoal, fiquem de olho aí, fiquem ligados nesse assunto. Ó, ao administrador de uma máquina Linux, Ubuntu, foram solicitados o carregamento do módulo kernel XPTO na memória e a remoção do módulo XPTO na memória. Em face dessa situação, é correto afirmar que essas ações serão executadas respectivamente pelos comandos sudo modprobe e sudo modprobe -r. E aí, pessoal, certo ou errado? Olha, ele quer, respectivamente, ó, ele quer o carregamento, que é carregamento na memória, e também quer a remoção da memória. Tá? Lembra lá que um dos parâmetros para o carregamento é o parâmetro A, né? Eu vou lá. Modprobe -A, né? A minúsculo. E aí, eu vou digitar lá o meu comando que eu quero, o módulo, ou utilizo o Coringa, né? Para poder fazer lá. Então, o A é para eu fazer o carregamento e o R, né? Eu vou fazer a remoção. Beleza? Então, pessoal, ele coloca aqui, ele só colocou o comando sem parâmetro num e depois colocou o comando com -R lá no outro. Né? Então, essa questão está errada. Beleza? Porque você pode partir do pressuposto seguinte: pô, será que funciona o comando sem ou -A? Tá, mas se eu digitar sem -A, qual é o princípio básico do comando modprobe? É carregar e descarregar.
ele tem essas duas funcionalidades, carregar e descarregar. Logo, então, eu preciso passar o parâmetro para um e o parâmetro para o outro. Outra questão, no GNU Linux, né, sistema operacional, as partes do kernel carregadas somente, né, quando são solicitadas por um aplicativo ou dispositivo e descarregadas da memória quando não são mais usadas, são denominadas de... E aí, pessoal? Quando uma parte do kernel, tá? Quando ele fala parte do kernel, ele não está falando internamente do kernel, não. Ele está falando de pode ser acoplado ao kernel módulos, né? Então, a gente tem, por eliminação, a alternativa A e a alternativa D. Vamos começar a aprofundar nas outras alternativas, né? São localizadas no diretório, aí a gente já viu lá, né? Que é o /lib módulos, o nome do kernel, tá joia? Então, a gente teria lá a alternativa A, né? Continua tendo, e na alternativa D, ele coloca lá etc, né? Então, essa aqui já morreu. Então, por eliminação, só me restaria a A. Mas vamos continuar lendo e confirmar. Ele fala lá, né? Tá? Preenche, cadê lá? Estão localizadas no diretório tal. E são carregadas automaticamente por meio do sistema, né? Ou subsistema, ou programa, né? O Kmod, pessoal. Lembra que o Kmod, ele tem aquela inteligência de, depois de carregado os módulos, ele fica monitorando o tempo todo o sistema. Ele é um daemon. Então, ele fica lá. Quando alguém pula alguma coisa, ele reconhece. Opa, entrou alguma coisa de hardware. Vou tentar ver se eu consigo aqui ter o módulo para aquele cara lá, para aquele dispositivo. Aí fica tranquilão, né? Pessoal, eu digo para vocês, essas aulas que a gente está vendo aqui, elas não são completas, tá? Porque é impossível a gente conseguir trazer tudo para vocês. Por isso que eu preciso da ajuda de vocês, que vocês busquem fontes a mais, tá? Para completar o conhecimento de vocês. Mas uma coisa eu posso garantir, se vocês cobrirem os assuntos, tá? No projeto de estudo de vocês, seja ele um projeto de 1 ano, tá? Que é um projeto, que eu posso, como é que eu posso dizer, agressivo, né? Mas é possível. Seja num projeto de 2 anos ou de 3 anos, que eu acho que é tempo suficiente para passar no concurso, seja da SpaceX, do QT da Marinha ou do QOP, se você fez um planejamento, tá? Tranquilo ali, organizado, você vai cobrir todos os assuntos, pessoal, batata, é aprovação, não tem coisa diferente, não. Vamos para essa outra questão. Ó. Os módulos requeridos pelo sistema Linux são carregados automaticamente por um daemon, que funciona constantemente fazendo a monitoração. E quando verifica algum programa está solicitando suporte de algum dispositivo, ele carrega o correspondente. Tá? Qual é essa função? Qual é o programa? Beleza, né? A tendência dos sistemas operacionais é tornar o núcleo menor e mais simples. A ideia de disponibilizar serviços de gerência de processos, gerência de arquivos e gerência de memória, etc. Tá? Em processos no espaço do usuário, fora do núcleo. Então, que tipo de kernel a gente está se referindo? E aí? Leiam bem a questão, pessoal. Leiam bem. Leiam bem. Vai lá. Ó, a tendência dos sistemas operacionais é tornar o núcleo menor. Beleza. E simples. Menor e simples. Disponibilizar os serviços, tá?
no espaço do usuário, fora do núcleo. E aí? Mais alguém quer dar sugestão? Pessoal, a gente está falando aqui do microkernel, tá? O sistema ele vai manter o kernel no espaço do usuário, tá? No espaço do usuário. Ele vai deixar o mínimo do kernel, tá? Como kernel na memória. E só vai repassar aquele kernel, aquela parte do kernel, efetivamente, kernel, para a memória, por demanda. Por demanda. Tá? Isso, como eu já falei, gera um desgaste de desempenho, porque o processador vai ficar ocupado em estar pegando, né, aquele processo, aquele módulo não, aquela parte do kernel e jogando na memória. Tá? Depois, quando não tiver mais em uso, ele vai voltar com aquilo para a memória. Esse jogo aí ocupa o processador que está sobrecarregado com outras atividades. Então, por isso que, às vezes, mesmo o kernel nem sendo tão grande, mas que tudo que é preciso já esteja já nele lá, e já esteja na memória, talvez funcione mais rapidamente, porque não precisa dessa troca de contexto. Entretanto, não deixa o processo flexível e torna o hardware muito dependente, porque eu não posso alterar o kernel. Aquela parte ali eu não posso alterar. Eu teria que fazer o quê? Recompilar o kernel para dar suporte a um outro hardware mais específico. Eu tenho que recompilar. Agora, eu não precisaria recompilar no caso de ter já a parte do kernel em si fora do núcleo. Então, a diferença entre o microkernel e o kernel é porque o microkernel, tá, e o híbrido é porque o microkernel ele se ocupa mais com essa questão de transferência de contextos. Tá? Ele carrega na memória, tá, o que é necessário, depois tira. Aquela parte que não que é o núcleo, mas é da parte que está no usuário, ela só é carregada por demanda. Vai, usa e depois sai. Já o híbrido é a junção dos dois, né? Um pouco do monolítico e um pouco do microkernel. Se é um pouco dos dois, então eu vou ter uma parte maior de código que vai estar sempre na memória, e não vai sair da memória. Ele é microkernel porque tem uma parte considerável do kernel que não faz parte do kernel, assim, definitivamente. Só que ele vai ficar na memória quando ele é requerido, ele é carregado, tá? E aí ele fica lá, ó, ele não sai mais da memória. Por quê? Porque ele gerou uma constância ali de uso daquele contexto ali, que aí ele não fica fazendo mais essa troca de contexto. Voltem lá para o material, tá? Quando eu citei o exemplo dele, porque até isso gerou uma certa confusão. Teve gente que pensou que o Linux ele fosse microkernel ou híbrido. Quando eu trouxe esses exemplos, foi para ilustrar, tá, o kernel. Quando eu falo lá na aula passada que o Linux ele é monolítico, aí eu explico como é que é o monolítico. Só que, beleza, existem outros tipos de kernel? Existem. Microkernel e híbrido. Só que eu discorri sobre a diferença deles, o que eles fazem. Só que eles não têm nada a ver com o Linux. Tá? E aí ficou alguma dúvida para algumas pessoas. Mas saibam que aquele material, essa parte estava lá, tá? Apenas como ilustração para que vocês entendessem como é que funciona aqueles outros. E lá embaixo, nas características de cada um, eu informei qual que é o sistema operacional que trabalha com aquele tipo de kernel. Então, ficou lá. Então, é esclarecida essa questão, tá bom? Então, pessoal, voltem lá, revisem, deem uma olhada. Essa é uma parte que não costuma ser muito cobrada em prova, mas vocês têm que saber. Tem que saber que se cair, aí essa gaivota já está batida. Isso. O Word e o Minix são microkernel. Tá?
o Windows, a partir de 2000, quando foi feito realmente uma reestruturação no kernel todinho do Windows, aí ele passou a ser híbrido. Um pouco de monolítico, porque ele trouxe o DOS, né? Lembra lá o kernel do DOS? E um pouco de microkernel, quando ele começou a quebrar as funções ali, para deixar na área de usuário. Fazendo uma correlação Windows e Linux, tá? Isso eu deixei de citar lá atrás, o kernel, o Linux, tá? O Linux, ele está para o DOS, assim como vamos supor, o KDE está para o Windows, ou o GNOME, entendeu? Que ele é interface gráfica. Isso comparando quando o sistema operacional ainda era o Windows, né? Quando ele ainda era monolítico, quando ele era baseado no DOS, porque o DOS ele era um núcleo e quem dava suporte para as funcionalidades das janelas do Windows, né? A interface gráfica, por trás estava o DOS. Então, o DOS está para o Linux, tá? Monolítico, assim como a interface gráfica do Linux, o KDE, lá, o GNOME, o KDN, estava para as janelas lá do Windows, que era o Windows, né? Que era a interface gráfica da Microsoft na época. E depois, a Microsoft optou por refazer o sistema operacional Windows, porque dava muito problema de tela azul, né, naquela dependência de hardware, né, que o monolítico tem. Então, quando adicionava algum componente de hardware que ele não dava suporte, aí ele dava tela azul, ou dava algum erro de instrução, dava tela azul. Para tirar esse problema, ele transferiu esse problema, ao invés de ficar no núcleo, ele transferiu para onde? Para o usuário. Né? Nesse conceito do microkernel, do híbrido, o código do kernel não fica mais no kernel, fica lá no espaço do usuário. Então, quando dá algum tipo de problema no Windows agora, o erro é tratado lá no nível do usuário. Deu um erro crítico, não funciona nada no Windows, nada, está tudo travado, mas o kernel está lá. Você pode, às vezes, dar um Ctrl+Alt+Del, parar o sistema, reinicializar o serviço, tentar fazer alguma outra coisa. Por quê? Por causa dessa funcionalidade. O kernel é separado. Agora você chega e pega, falando de um exemplo do Linux, tu instalou um componente, fez alguma coisa lá, ou deu um erro grave, um kernel panic, né? Lá no Linux. É o kernel crashado, com problema. Tem como recuperar? Não tem como recuperar. Vai rebootar a máquina, tentar subir de outra forma, tentar subir com outro kernel que tu tinha recompilado, ou recompilar de novo, entendeu? Tem todo esse trabalho. Por quê? Porque ele é monolítico, é um código só, o núcleo todo está lá. Se der pau, deu pau nele. Tá? Então, essa é a diferença, o motivo pelo qual a Microsoft, tá, fez, depois do 98, optou por fazer o Windows 2000 todo remodelado. Então, pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma outra questão aqui. Pessoal, terminou aqui. Alguém tem alguma dúvida? Tá? Consegui esclarecer algumas informações para vocês sobre essa parte do kernel, sobre compilação, sobre a parte de módulos, né, comandos e tudo. Tem alguém que queira dar alguma dica, comentário de alguma coisa? Por favor, pessoal. Beleza, obrigado, viu? Então é isso, pessoal. Finalizou aqui. Eu vou disponibilizar daqui a pouco o simulado. Já está todo pronto, só falta publicar ele. Nele vão ter questões, tá, do material novo que eu trouxe. Tanto esse, quanto outro material que eu fui adicionando lá. Materiais curtos, tá? Por exemplo, aquele comando alien, que a gente falou sobre instalação de pacotes, mas deixou de falar sobre o alien. O alien é quando eu trabalho numa distribuição, por exemplo, eu estou no Debian, e aí o Debian eu vou ter o apt-get, dpkg, né, para fazer a instalação dos meus pacotes, mas digamos que eu baixe lá um pacote, que esse pacote ele
ele é do Red Hat, ou é do SUSE, é de outra distribuição, tá? Que não é compatível com o Debian. Aí eu uso o comando alien para fazer essa conversão. Ele converte aquele pacote da outra distribuição para o Debian e vice-versa. Então, o alien é muito importante e a gente deixou de ver. Então, vejam os arquivos, tá certo? Que estão lá, que eu fui adicionando, e façam depois o simulado. Eu já vou deixar disponível. Quem já estava estudando, já conhecia, tá? Faz o simulado no momento oportuno, ou amanhã ou depois. Mas façam, pessoal. Eu estou acompanhando. Quem não está fazendo os exercícios e os simulados, eu vou lá passando mensagem. Isso é muito importante para mim, pessoal. Porque aí eu vou poder avaliar a nota de vocês e dar um bisu, ou eu vou poder avaliar ali a nota e da média geral de vocês e poder dar uma reforçada naquele assunto ali, de alguma forma, citando ele em materiais mais à frente, fazendo menções. Então é isso, pessoal. Olha o que o Daniel postou aí. Quando não tem o parâmetro, ele considera como sendo o menos A. É isso mesmo? Então a questão está errada, né? E esse comportamento ele funciona para todas as distribuições, tá? Bom questionamento. Eu vou dar uma verificada no material, tá? E aí eu faço essa reparação, tá bom? Beleza, faz um teste aí e aí me fala, tá joia, se ele fez o carregamento ou não. Beleza, ó, o Daniel já bateu o martelo. Então aquela questão lá, a alternativa correta é a outra, né? Tá certo. Então a alternativa está correta, tá bom? A gente refaz aqui a alternativa. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Fiquem com Deus, tá? Vamos papirando aí para que a gente concentre o maior número de informação possível para não dar esses deslizes aí. Tá joia? Fiquem com Deus e bom papiro. Vou liberar lá o simulado para a gente fazer depois, tá? Beleza, pessoal. Forte abraço. You are currently the only person in this conference.